Shalom, povo de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus sobre o processo para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Muitas vezes o processo em nossas vidas são bastante dolorosos, são bastante puxados para nós, mas a maneira de Deus cumprir o propósito é passando nós por um processo. Nós vemos a vida de José, o processo que ele passou, desde quando ele trazia notícia dos irmãos dele para o pai dele. Eles já não viam José com os bons olhos. Depois ele teve o primeiro sonho, o segundo sonho. O segundo sonho chegou até o próprio pai de José, ficou assombrado quando ele contou que 11 estrelas e o sol e a lua se dobravam para ele. Então despertou dentro dos irmãos dele um ciúme, uma inveja. Isso fazia parte do processo dele, de tudo que ele passou para chegar aonde ele chegou, no grande propósito que Deus tinha na vida dele. Nós vemos também a vida de Daniel, quando ele orava 3 vezes ao dia. Foi o pecado que acharam na vida de Daniel. Nós vemos também a vida de Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. O pecado deles também foi não se dobrar para a estátua de ouro. Veja aí para vocês verem. Então, nós vemos que Deus, ele tem um processo preparado para cada um de nós, para passar, para encarar os processos, para que nós possa chegar num grande propósito que Deus tem na nossa vida. Apóstolo Paulo, ele expulsou o demônio de adivinho de uma pessoa, e então ele foi apedrejado e arrastado para fora da cidade e tido como morto. Apóstolo Paulo e Sila também, numa outra certa feita, em Atos 16 ao 26, ali eles foram açoitados, amarrados, presos, e eles adoravam e eles oravam à meia-noite, a Bíblia diz. E ali desceu um poder de Deus que abriu os alicerces naquele lugar, caíram as cadeias e abriram as portas para eles. Então, muitas vezes, Deus permite uma situação, um processo rígido, forte sobre nossas vidas. E então nós aceitamos o propósito, aceitamos o processo na nossa vida para que nós possa cumprir o propósito de Deus lá na frente. Muitas vezes, quando nós estamos para ser promovido, vem uma luta, vem um processo na nossa vida. Deus permite, às vezes, o diabo vir contra as nossas vidas no dia da promoção, que nós vamos ser promovidos diante de Deus, um degrau a mais em Deus, um nível a mais em Deus, que Deus quer colocar nós. Então Deus permite o diabo vir desafiar nós, vir afrontar nós, para que nós seja provado e aprovado para Deus, para um outro nível que Deus quer levar a gente. Muitas vezes nós somos provados, irmãos, no processo de uma queda de finança na nossa vida. Muitas vezes nós somos afrontados por pessoas. Muitas vezes nós somos humilhados por alguém. Muitas vezes, em jejum, nós se humilhamos. Muitas vezes tem luta, irmãos, no nosso casamento. Tem luta com os nossos filhos. A luta que Deus permite passar no nosso casamento é para tratar o nosso caráter. A luta que vem sobre nossos filhos é para tratar o nosso orgulho. Então, nós temos que preparar o nosso coração, se preparar, porque para quem tem um grande propósito com o Senhor, nós temos que entender que nós vamos também passar por um grande processo de Deus na nossa vida. Eu sei bem do que eu estou falando, porque eu passei por processos difíceis, processos dolorosos na minha vida. Sempre quando eu tive para passar num processo, eu me entreguei ao Senhor de forma que Ele podia fazer de mim o que Ele quisesse. Eu nunca me opus em nada daquilo que Deus pediu para mim, para fazer dentro de um processo na minha vida. Então, quando nós se entregamos a Deus de forma correta, se entregamos a Ele para que Ele possa cumprir o propósito em nossa vida, temos que entender também que dali vai ter um processo que nós vamos passar por ele. Este processo é para tratar o nosso caráter, é para tratar a nossa maneira de falar, para tirar de nós toda a ignorância e a brutalidade, para tornar nós um homem manso e humilde, para nós ser mais sábio, mais inteligente, para saber como conduzir as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que da boca dos profetas
o povo espera uma palavra de conhecimento. Então, muitas vezes nós somos provados por Deus e precisamos entender cada prova que nós passamos, que é Deus que está no controle de tudo. Não importa o processo que vai acontecer na nossa vida. Jó, nenhum momento Jó deu honra ao diabo, sempre ele deu honra a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus fale ao coração de cada um de vocês. Você que está passando por um processo doloroso, um processo difícil, entenda que depois do processo você vai sair com maturidade lá na frente. Você vai ter grandes experiências lá na frente para você repassar para o povo, para você ministrar com autoridade, com outro nível em Deus que Deus quer te levar. Que Deus te abençoe. Que Deus te engrandeça no nome de Jesus com muita maturidade depois do processo, depois da luta que você está passando. Amém? Um abraço de coração.